Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Bendita sois sois vós, vós três entre as mulheres. mulheres, Bendito bendito é o fruto fruto do do vosso vosso ventre, ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria. Maria, Mãe de Deus. Bitcoin, a moedinha da praia, tem região importantíssima hoje e ao longo dessa semana para testar como suporte, tá? Região dos 44 mil dólares. Ontem teve uma pequena rejeição nos 44 mil dólares. 45 mil também é forte resistência. E para que não inverta a tendência, ou seja, para que a tendência de alta continue, nós, ao longo dessa semana, precisamos ter uma continuação do movimento de alta acima da média 21 dias, tá? Só que por que que é tão difícil essa correção aqui desse movimento mais forte, que poderia levar o Bitcoin ao preço de 34 mil dólares, aí, 33.800? Por que que é tão difícil de acontecer? Primeiro porque o padrão de correção do Bitcoin desse último ano foi de 20% de correção para o preço continuar subindo. Então, toda vez que o Bitcoin corrige, ele geralmente corrige, segura e continua e volta a subir. Então, se a gente pegar os últimos padrões de queda, né? Nós tivemos padrões de 22%, 21%, né? Esses padrões de 20% é um padrão em que ele está durante um ano já, né? Já está há um ano o Bitcoin subindo e fazendo correções de 20%. Então, ele já corrigiu 20%, ele já corrigiu 20%, por isso é bem plausível, né, que ele pudesse corrigir 11%, mas não perdesse a região dos 38.600 para continuar subindo, porque muitas vezes, durante a lateralidade, após essa primeira correção, ele tende a ou voltar a subir em forte alta ou lateralizar. Então agora o Bitcoin está entre o céu e o inferno. Por quê? Porque se ele continuar acima dos 44 mil dólares, a gente pode ir buscar os 50 mil e os 60 mil dólares, respectivamente, antes do halving. Se ele tiver um início de correção, ele pode ficar agora do dia 31 de janeiro até o dia 11 de fevereiro, fazendo uma correção até os 38 mil, talvez, dependendo da velocidade de uma venda mais forte, 34 mil dólares por unidade, tudo isso provocado pelo Smart Money, que seria as entidades aí que mandam no mercado, né? Que geralmente são a BlackRock e tudo mais, que pega e vende para recomprar mais barato, tá? Só que tá todo mundo esperando essa correção, tá todo mundo ansioso para essa correção e essa correção pode não acontecer, porque como eu já falei, 20% de correção em Bitcoin já é compra, tá? 20% em Bitcoin já é compra, tá? Então, assim, se ele tiver uma correção, ele vai dar, né, uma oportunidade, ou seja, se acontecer essa correção de novo nos 20% de queda, tá, do topo anterior aqui, ele pode entrar em sobrevenda ou toque na região de 30 do RSI no gráfico diário. Dentro de uma tendência de alta, isso é compra, certo? Isso é compra. Então, a gente tem a possibilidade de ver o Bitcoin corrigir sim até 34K, sendo o suporte mais forte do Bitcoin 30.500 dólares. 30.500 dólares, que é o topo do semanal anterior. Tá? É o topo do semanal anterior. Então, ou seja, teria que ser uma queda muito bruta, provocada por um institucional, para que ocorresse esse tipo de movimento aí de baixa, tá? Então, assim, se ele produzir, né, se ele testar 50, aliás, 45 mil, e não passar de 50 mil, tá? Ele faz um ombro, cabeça a ombro, né? Graficamente falando, é um oco, né? Oco, ombro, cabeça a ombro. Esse ombro, cabeça a ombro geralmente entrega o tamanho da cabeça. O tamanho da cabeça é mais ou menos o tamanho da correção, tá? E aí, geralmente vai para os 34 mil dólares e 33.500, tá? Se ele entregar esse oco, certo? A princípio, temos todas as médias apontando para cima. Então, a princípio, com as médias apontando para cima, a maior probabilidade ainda é de continuação de alta. E essa correção mais forte, ou essa correção de 30% do seu topo, né? Porque se ele cai para 34, ele vai cair para 30% de correção no total, né? Ao invés de 20, sairia um pouco do padrão de correção do último ano de 2023 que a gente viveu, tá? Então a correção seria mais forte, certo? Seria uma correção de 10% a mais do que
do que uma correção esperada para Bitcoin, e até ia me surpreender se acontecer, tá? Seria muito bom para quem tem caixa, é muito positivo, seria mais uma oportunidade de comprar barato, né? E pode acontecer, mas por enquanto as médias de longo prazo apontando para cima, alta infinita, manutenção da alta, né? Ethereum, Delamay, Ethereum barra dólar, nós temos aqui, deixa eu pegar aqui, no Ethereum barra dólar, nós temos pequena divergência aqui, deixa eu recarregar aqui. Deixa eu recarregar. Nós temos uma pequena divergência no Ethereum barra dólar, tá? Inclusive tinha link entrando tendência de alta. Ethereum barra dólar, nós temos um pequeno problema aqui, tá? Diferentemente do Bitcoin, o Ethereum ele está na média 21 dias sofrendo resistência. Isso se ele perder os 2.240 e 2.250, ele pode entregar uma correçãozinha até 1980. 1980, na minha opinião, é o principal suporte para o Ethereum, tá? 1980 é região que ele já testou aí recentemente. Ah, não, ele não testou ainda não. 1980 é a região onde ele pode ainda vir a testar, tá? Como suporte, porque é suporte semanal. Então, se o Ethereum, tá? O Ethereum até pode estar indicando aqui que se ele fechar o dia de hoje em venda, é possível que ele continue entregando queda na entrada de fevereiro, tá? Para testar esse suporte aqui de baixo dos 1980 a 2050, que seria a região compradora, né? Região sobrevenda no gráfico de diário, perdão. No gráfico de 4 horas, ele já deu indicação de compra na semana passada. Quem comprou acabou surfando esse movimento de alta aqui que ele teve recentemente. Só que agora ele tem uma resistência importante para ser superada. Se ele superar essa resistência dos 2.383, vai ser muito bom. Ele retoma a forte tendência de alta. E aí ele vai começar a se afastar da média 21 dias, que é o período ideal, né? Quando ele se afasta da média 21 dias, é quando ele tem um rompimento mais forte, né? Como acontece nessas situações aqui, tá? Ele se afasta muito forte da média 21, tendência fortíssima de alta. E aí a questão toda é o seguinte, a exposição em altcoins, ela segue sendo interessante por quê? Porque existem algumas altcoins que estão mais fortes do que o Bitcoin e do que o próprio Ethereum, certo? Nós temos aqui a entrada de tendência de baixo no gráfico diário do Ethereum contra o Bitcoin, porém segurando 0,5 de Fibo, certo? Então, se ele segurar essa região e voltar a subir, Ethereum vai indicar temporada das altcoins, que pode acontecer também em fevereiro, o início da temporada das altcoins, principalmente depois do dia 11. Do dia 11 de fevereiro pode acontecer, baseado no movimento anterior, tá? Por que eu falo 11 de fevereiro, né? Pode ser 15 de fevereiro, enfim. Porque uns 12 dias é possível a gente ver o mercado ainda trabalhar com um pouco de recuo. E se ele acompanhar o movimento anterior de recuo, que levou 12 dias, ele pode repetir esses 12 dias de baixa novamente, tá? O mercado, quando ele mexe em correções, quando ele atua em correções, geralmente ele faz em duas pernas iguais, e essas duas pernas iguais, ela tem mais ou menos o mesmo período de tempo. Então eu vou mostrar para vocês basicamente o que eu quero dizer com isso, tá? A dominância do Bitcoin pode ser perdida a qualquer momento, por isso que a altcoin season pode acontecer a qualquer momento. Por enquanto, estamos acima das médias, lateralizando, mas desde que ele tenha uma nova onda de baixa, de perda da dominância, é início de altcoin season, tá? Então, assim, o importante é a dominância do Bitcoin perder as médias. Se ele perder todas as médias, a gente tem altcoin season. Então, está prestes isso a acontecer se ele perder a dominância dos 50%. Então, quando o Bitcoin perder 50% de dominância do mercado, nós vamos ter a altcoin season, tá? Temporada das altcoins de novo. E aí vai ficar bem legal, certo? Então, no dia que ele perder, né? No dia em que o Bitcoin perder esse suporte aqui, ó, da dominância, é o dia em que a gente vai ver a estouração de tampa das altcoins. E aí pode acontecer de um dia para o outro, ele simplesmente eu tá falando tudo isso, e ele simplesmente vir num dia específico de fevereiro e fazer a perda
Assim, claro, como a gente está falando de probabilidade, também existe a possibilidade dele voltar a subir, o que é menos provável, certo? Por quê? Porque ele inverteu aqui ele já tinha invertido. Provavelmente o mercado só vai lateralizar aqui a dominância um pouco e depois tende a cair um pouquinho, tá? Beleza, senhores? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para o vídeo de membros e os posts de membros também. Tamo junto e até a próxima. Valeu!